E aí, meu povo do meu Brasilzão de meu Deus, estamos aqui para mais um Surrealcast. E estamos aqui de cara nova, finalmente! Estamos no nosso estúdio, que é no Podcast por Assinatura. Esse estúdio que nos acolheu com tanto amor, com tanto carinho. Estou muito feliz de estar aqui e principalmente de receber uma convidada maravilhosa para estrear, inaugurar esse estúdio maravilhoso, inaugurar essa cara nova do Surrealcast. Eu tô aqui com Sofia Martins. Nossa, primeiro, muito obrigada pelo convite. Que honra poder estar aqui nesse episódio, nessa nova etapa e nesse estúdio maravilhoso. Estreamos com o pé direito. Sim! Estamos aqui em plena uma segunda-feira. Bom, vocês sabem que eu sou dos eclipses das luas, né? Eclipse, lua cheia aqui. Estamos com uma energia maravilhosa. E para pincelar aqui só um pouquinho, porque eu vou deixar para que ela faça as honras e conte as histórias maravilhosas de vida que essa mulher tem. A Sofia, ela atua há 10 anos no mercado imobiliário. Uma vendedora de milhões, escritora best-seller, esposa e mãe de pet. Sim. Que é muito importante a gente ressaltar. A Sofia é uma mulher precoce em tudo. Ela saiu da faculdade com 19 anos e meio. Sim. Ela vai contar mais sobre isso aqui. Se formou em Direito, formada em Administração, tem 2 pós-graduações, um mestrado, um doutorado. A Sofia deve ter o quê? Uns 80 anos, Sofia? Deu tempo que não é possível, meu gente. Botox está em dia. Meu Botox está em dia. Conta pra gente o segredo desse formal, brincadeira. Conta pra gente um pouco mais dessa história, que é uma bagagem, assim, gigantesca. E eu tô aqui super curiosa. Eu tenho certeza que o público também tá muito curioso pra saber. Ai, Andressa, que gostoso. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Nós estivemos juntas aí, a seu convite também num evento muito bacana. Parabéns aí por tudo que você tem galgado, parabéns. E contar um pouco da minha história, para mim é honroso, porque as pessoas às vezes olham hoje um resultado e não sabem tudo que a gente passou, tantos tropeços, né? Quantos fracassos, quantas cicatrizes, né? Eu sou a Sofia, eu vou fazer 40 anos em agosto desse ano. Então, eu tenho 39 anos. Metade dos 80, gente. Pra dar tempo de fazer tudo isso aqui, a metade dos 80. E esses dias eu fiz um post, eu falei assim, há 24 anos na minha carreira, né, acadêmica, e as pessoas, tipo, não, quantos anos? Não, 24 trabalhando, eu trabalho desde os meus 15, então eu não nasci herdeira, pelo contrário, e eu sempre estudei muito para ajudar a otimizar os ganhos dos meus pais em escola, né, para conseguir bolsa, essas coisas todas. Então, eu sou precoce realmente, eu comecei a escola mais cedo e eu atrapalhava as crianças na escola, Andressa. Por que você atrapalhava? Porque eu aprendi a ler e escrever com 3 aninhos. Então, quando eu fui pra escola, eu fui gerada nas trompas, enfim, minha mãe teve uma complicação séria. É um milagre. Sou um milagre. Na gravidez dela, enfim, minha mãe já não ia ter mais filhos, eu tenho 2 irmãs, eu sou mais nova. E aí eu nasci, com muito medicamento, gordinha, aí eu não falava, porque eu não queria falar. Então, eu comecei a ler e escrever. Então, quando eu fui para a escola, essa adaptação foi muito difícil. Porque naquela época e na escola, meus pais são do interior, meu pai do interior da Bahia e minha mãe do interior de Minas. Os dois não sabiam o que era, até que uma professora, meu pai foi transferido para Brasília, e eu estava num colégio de freira. E meu pai colocava assim, o uniforme era bonitinho, eu tava lá, entendeu? Era o critério dele. Isso. E aí a freira falou assim, olha, vamos fazer um teste, porque não é que ela tá atrapalhando, às vezes ela é muito avançada. E aí foi fazer um teste que deu que eu deveria estar na 4ª série. Só que o Ministério da Educação não autorizou por conta do desenvolvimento da criança, enfim. Isso meus pais me explicam, eu não lembro. E aí eu fui pra 3ª série, por isso que eu entrei tão cedo pra faculdade, por isso que eu saí da primeira faculdade tão cedo. Você foi na 3ª série com quantos anos? Eu faço aniversário em agosto e ia completar 6. 6 anos na 3ª série. 5 anos e pouquinho. Gente. E aí foi por isso que eu tenho toda essa antecipação. Aí com 20 anos eu me casei, que eu já tinha finalizado a primeira faculdade, já estava ingressando aí na minha vida. E aí eu comecei com 15, eu já trabalhava como estagiária. E aí eu comecei a trabalhar num banco, né? Então eu fiz toda a minha carreira acadêmica nesse banco. Quando a minha mãe ficou doente, eu já era diretora de expansão. Eu voltei para São Paulo, que eu estava morando no Rio Grande do Sul, por isso que eu viajei tanto o Brasil. E aí eu fui para a construção civil, para o mercado imobiliário, dessa forma.
Então, não foi uma coisa que eu parei e falei assim, vou para o mercado imobiliário ou eu quero isso para minha carreira. Eu acho que ser corretor, ser vendedor ou estar nesse mercado é difícil, né? A pessoa fala assim, nasci e quero estar ali. Eu até falava que eu não conhecia ninguém. Hoje eu conheço uma pessoa que o pai era corretor e queria ser corretor, então hoje eu não posso falar que eu não conheço ninguém. Mas, a princípio, ia comprar uma franquia e aí eu fiz de uma experiência ruim, que eu já tinha comprado apartamentos para mim, com o corretor, eu queria tirar a minha certificação para eu ser a minha corretora. Então, eu não queria pela comissão, eu queria para eu não ter os problemas que eu havia tido nas compras anteriores de outros apartamentos que eu tinha feito para mim. Então, mesmo com graduação, com tudo, cada mercado tem a expertise dele. Sim. E aí, foi assim que eu fiz amizade com um corretor que chama Marcos. E aí, eu tirei o meu CRES, enfim. E isso você já tinha se formado em Direito? Já tinha feito a pós? Já tinha feito tudo isso, já. Passado por toda a fase acadêmica. Já tinha 2 graduações, 2 mestrados e estava finalizando o meu MBA. Faltava só o Cresce para completar a cereja do bolo. E eu sempre tive muito assim, né? Agora eu fiz um curso na Faculdade de Coimbra, em Lisboa. Eu sempre tenho uma chancelinha. Quero ter um negócio aqui na Europa, um negócio aqui nos Estados Unidos. Eu gosto dessa diversidade, assim, de estudo, sabe? E é muito importante a gente estar sempre em evolução e eu estava em Miami constante atualização do conhecimento também. Estudando sobre mudança de comportamento de consumo pós-pandemia no setor, né? Um convite da Universidade de Miami, então estava lá, fiquei 2 meses e meio lá estudando. Então eu gosto muito disso. E aí, nesse meio termo, o corretor falou, nossa, fiz uma venda e eu ganhei R$22 mil. E assim, Andressa, R$22 mil em 2014... para colocar um cargo de diretoria como o meu, era o salário de 60 mil, dentro das graduações, de tudo, das renúncias, de tudo que é aquilo. Eu falei, gente, tem uma oportunidade de negócio aqui. Como eu nunca pensei nisso? E eu tava vendo, isso me frisou muito, porque eu tava vendo para fazer um investimento grande de 2 milhões, para uma franquia, para ter um retorno de R$20 mil depois de 6 meses líquido. Então, no Brasil, tributo, etc. É uma coisa muito complexa. E aí eu falei, não, amanhã eu vou conversar com você. E ele conversou, eu falei, como que eu nunca pensei nisso? O risco não é meu. Nossa. O que você precisa fazer é a venda. Cheguei em casa e falei assim pro meu marido, nossa, vou ser corretora. Meu marido olhou, não disse nada. E falou, tá bom, né? Porque ele, assim, eu sempre fui muito dedicada em tudo que eu faço. Então, só que ele ligou pra minha irmã e falou, olha, acho que a doença da sua mãe, né? Deu um impacto. Afetou um pouquinho aqui. A irmã psiquiatra, né? E falou, olha, dá uma olhada, não sei. Mas se tá tudo bem mesmo, melhor a gente certificar se tá também bom. A minha irmã me ligou, eu soube isso depois e falou, não, irmã, não é bom você tomar nenhuma decisão quando você tá no período de trauma, e etc. Isso tudo que tá acontecendo, né? Saúde da mãe, nananã. E eu não entendi, eu falei, não, mas tá tudo bem. E fui. E aí, eu comecei como corretora. E eu queria falar, Andressa, para quem tá numa transição de carreira, o quanto que as incertezas, elas são difíceis. E o quanto você não tem apoio de ninguém. Porque as pessoas olham e falam assim, não, mas teve... Não, de ninguém. Porque você tá ali, e naquele momento eu pensava assim, eu não posso dar errado nisso porque eu decidi. Então, eu tenho que fazer dar certo. Então, quando as pessoas têm muitas oportunidades, muito plano A, B, C, D, nenhum vai dar certo. Então, eu sempre tive o plano A e o alfabeto inteiro para fazer o meu plano A dar certo. Então, naquele momento que não tá dando muito certo as coisas, tem que pensar nisso, em fazer dar certo. Eu não tenho outra opção a não ser dar certo. E você, mais do que ninguém, é responsável por acreditar nos seus planos. Porque, como você disse, realmente, quando a gente começa a empreender ou transição de carreira, independente, qualquer escolha que você tomar, não é nem que as pessoas não querem te apoiar. Elas, às vezes, até querem, só que elas também estão carregando uma bagagem de traumas e inseguranças e incertezas delas e projetam isso nos nossos sonhos, né? Por isso que realmente é muito importante e que bom que você continua acreditando nessa decisão. Falou, não, a partir de agora eu serei isso e vou atrás disso. E um ponto bem colocado que você falou, geralmente, quem muito nos ama quer proteger. E quando temos um objetivo, a gente tem que entender que naquele caminho, muitas das vezes, a gente vai estar sozinho. Porque quem está olhando, tendo aquela visão é a gente. E não é por mal. Não é por mal. Só que, às vezes, essa subproteção é como você pegar uma borboleta, um lagarto,
e querer que, né, transformar na borboleta. Você não vai conseguir, você vai matar. E assim acontece na nossa trajetória de vida. Só que a gente tem que ter muita maturidade para entender, discernimento e disciplina para seguir. E autoconfiança, Sim. né? De você sustentar as suas escolhas. Que eu acho Sim. que muita gente também para no meio do caminho porque acaba sendo influenciado. E a gente só é influenciado quando a gente não acredita tanto assim na gente e nos nossos planos. Porque, como você disse, é um caminho de incertezas. Sim. Vão passar por vários altos e baixos ao longo dessa trajetória. E o que vai fazer você continuar e chegar lá no final e chegar no topo é justamente essa resiliência em ter persistido e acreditado nos seus próprios sonhos, né? Nas suas metas. Se você não para e traça onde você quer chegar, o caminho é assim. Você precisa entender, refletir e seguir. Falar assim, não deu certo hoje, mas eu não vou mudar aonde eu quero chegar. De repente eu tenho que recalcular rotas. Exato. E está tudo bem. Exato. Para chegar no mesmo destino, só que tem vários caminhos que chegam no mesmo destino, E né? às vezes a gente vai precisar dar uma volta um pouco mais longa, às vezes alagou, a gente vai ter que construir uma outra ponte, e está tudo bem. E nesse momento, eu olhei e falei, bom, comecei como corretora, aí fiz as vendas, quando eu olhei aquilo, eu falei, nossa, descobri o universo, porque na época era a construção civil, mercado imobiliário, quarta profissão que mais gera dinheiro no mundo. Eu falei, de como eu nunca pensei nisso. Com um ano eu fui convidada para ser sócia da incorporadora. E aí, desde então, foi todo esse período aí desses 10 anos estruturando, fui corretora campeã, coordenadora campeã, gerente campeã, diretora. E é uma função que não é muito falada, né? Não. Inclusive, eu acho que eu cheguei a ver algum corte seu, algo falando que geralmente as pessoas escolhem, tem ainda um preconceito com muitas pessoas. Escolhi ser vendedor porque, então nada deu certo. Sim. Então vou ser vendedor. Sim. Então não sei o que eu faço. Eu tive vou ser, então, corretora de imóveis porque, não sei muito bem o que eu faço, quero vender alguma coisa. E não, é como você falou, é o quarto, tá em quarto lugar hoje do que eu não sei se movimenta. tá em terceiro, em quarto, posso até me atualizar. Mas ela tá sempre no ranking dos top 5, porque a construção civil gera muito emprego. Muito. É uma economia pulsante, então é muito forte. E sempre em exponência, Sim, e as pessoas... E eu fico pensando nisso, falo, por que não é tão divulgado? Por que não é tão falado isso? Eu vejo que até quando a pessoa ela entra para essa área, ela tem receio e vergonha de falar. Eu vejo isso porque eu vendi para muitos vizinhos meus e haviam corretores que moravam no mesmo prédio que eu nem sabia que eram corretores. Olha só. E você acha, por que você acha que tem alguma crença? Eu acredito que sim, porque para você tirar uma certificação de corretor de imóveis, você só precisa ter o 2º grau. Então, de repente, a porta de entrada, ela é mais ampla e as pessoas se sentem... tenho 2, 3, 4 graduações, eu vou ser corretor, entendeu? É como se na cabeça delas desse um passo para trás, sendo que não é. E não muito. Jamais eu soubesse disso antes, acho que eu tinha... Já tava não sei quantos lá na frente. Com toda certeza. E eu nunca tive receio algum de falar sobre isso, porque se você se torna bom naquilo que você faz, é diferente, porque falta profissionais bons em todas as áreas. Então, a questão não vou intermediar imóveis, ou isso, aquilo, ou ter um certo tipo de preconceito, como as pessoas têm, mas a gente quebrar e mostrar isso. Então, eu entrei e ninguém me ajudou, Andressa. Já falei isso várias vezes. E que bom, porque eu pude desenvolver o meu método de vendas. Então, eu cheguei em projetos que não vendiam há meses e a pessoa falou, isso aqui não vende. Só que eu desenvolvi o meu método e deu certo. E eu vendia. Então, a questão de como fazer isso, que eu falo um pouquinho no meu livro, e o quanto dá certo, porque eu não tô aqui para vender nenhum tipo de produto, porque até o meu livro, todo o lucro dele é para ajudar pessoas a entrar no mercado imobiliário, e é para dizer assim, se eu conseguir, você também consegue. Não se importa se ninguém tá te ajudando. Porque geralmente não vai mesmo. Não vai, eu falo isso todo dia de manhã, olha, não terceirize isso a ninguém, porque o ser humano... mais um pouquinho, ele já tá ali programado para terceirizar a culpa para alguém. Não, eu não fiz isso por causa daquilo. Não fiz aquilo não, por causa daquilo ali. Não, mas hoje eu não tenho uma condição porque eu não nasci em família rica. Não, mas eu não tô lá porque eu não consegui estudar. Não, mas eu não tô aqui porque...
E sempre, porque nós somos nossos melhores advogados. Exatamente. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E sempre vai ter desculpa pra tudo. Sempre. Sempre vai ter isso, que são os sabotadores, né? E muitas vezes na vida a gente tá fadado a estar nesse lugar de vítima. Muitas pessoas se colocam nesse lugar de vítima. E motivo, todo mundo tem. Sim. Todo mundo tem, uns mais, outros menos. Uns tiveram mais oportunidades, outros menos. Mas a oportunidade de você se colocar no lugar de vítima, você sempre vai ter. Sempre. Cabe você fazer... o que você vai fazer a partir disso? Tá. Então, dentro até dessas crenças, eu acredito, e eu queria falar também um pouco mais sobre isso, ainda que você fez muitos milhões, foi muito bem sucedida, é muito bem sucedida nessa profissão, e como todas as profissões, existem os profissionais que escolhem romper barreiras, furar bolhas e exponenciar e chegar em lugares que ninguém até então tinha chego. E existem as pessoas que escolhem ficar numa média, e existem as pessoas que escolhem ficar abaixo da média. Além, lógico, e aí a gente não precisa entrar no quesito sonhos, ambições e tudo mais, mas o que você acha que, por exemplo, quem está na média, o que você acha que está faltando? Quais são, de repente, crenças? Ou o que difere esse profissional justamente de profissionais como você que foram lá e furaram várias barreiras e bolhas? Olha, é uma coisa que simples o que eu vou falar, mas o que eu percebo, né, é a pessoa ela não ser obstinada onde ela quer chegar. Essa questão de propósito, A, B, porque tá a palavra aí do momento, eu não diria isso, mas é saber o que você quer para sua vida. As pessoas hoje, elas cumprem ali de segunda a sexta-feira, esperam a sexta-feira chegar, aí reclamam no domingo porque a segunda-feira tá do outro dia. Então, o que você está fazendo da sua vida? Né? A pessoa ela não presta atenção nisso. E quando você entende que você não tem como passar sua vida limpo, e que hoje é um dia muito importante, amanhã é um dia muito importante, quarta é um dia muito importante, todos os dias que você acorda é um dia muito importante, você vai entender o seguinte: o que eu quero que esteja escrito na minha lápide? Porque a sua lápide não é nem você que vai escrever, o que vão falar de você? Quando você entende o porquê você quer viver, muda tudo. E eu vejo que muitas pessoas coexistem, sabe? Estão ali, teve aquela média ali, vou casar ou não, vou trabalhar, e aí depois me aposentar, vou reclamar na sexta que eu quero fim de semana, vou reclamar que passou rápido. E a sua vida? Porque às vezes você pode estar no emprego que não é de seus sonhos, mas você pode fazer aquilo ali ser. Estar construindo. Exatamente. Ali. E tendo prazer naquilo mesmo que você não veja nesse momento. Até porque, Sofia, é a maior parte da nossa vida a gente passa trabalhando. Exato. A maior parte do seu dia, com certeza, você está trabalhando. A maior parte eu estou trabalhando. Então, as pessoas que escolhem, de repente, empurrar com a barriga e deixar fluir, deixa que o vento me leve, deixa que as coisas aconteçam. Cara, o que você está fazendo com a oportunidade de estar aqui, né? E com muitas vezes uma oportunidade, aí falando desse profissional que ele está se mantendo ali na média, ele está a tão poucos passos de repente subir um degrau e alavancar a carreira dele, chegar em lugares, mas às vezes, não sei se falta inspiração, ter alguém que já chegou lá e usar aquela pessoa como referência. A internet está aí, né, dando para mostrar apoio. Eu acredito que realmente falta a pessoa entender o que ela quer. O que ela quer. Eu não diria nem a palavra propósito, sei o quê. Porque às vezes a pessoa, eu quando era muito nova, eu nem sabia o que era propósito, mas eu sabia que eu queria fazer a diferença na vida de alguém. Eu sabia que eu não queria passar por uma vida assim, reclamando como as pessoas fazem, sabe? Mas ver graça no que eu tô fazendo. Mesmo num dia difícil tem algo bom. Então, o que há de bom? O que isso pode me ensinar? O que eu posso aprender? O que eu posso evoluir? E quando você entende isso, você passa de uma vida para você trabalhar para pagar conta para uma vida próspera. E a vida próspera, primeiro ela começa aqui, para depois se concretizar em ações e, consequentemente, nas consequências dessas ações. Então, eu sempre acreditei muito sobre a vida próspera disso, né? Dos seus pensamentos, daquilo que você está fazendo, do porquê você está fazendo, e não ser nada por nada. Exato. Sabe? Tem muita gente também que só associa a prosperidade a dinheiro.
E não, Sim. prosperidade é começa na sua mentalidade. Começa aqui, né? porque a prosperidade, ela vem com tudo, né? Não é só você ter o dinheiro, mas você ser próspero em saúde, você ser próspero em tempo, você ser próspero em tantas coisas. Na vida das pessoas, transbordar, porque é isso, né? Quando a gente prospera, porque é uma cadeia natural. Você prosperou, você automaticamente vai prosperar na vida de outras pessoas, né? E você vai fazendo conexões prósperas, porque você já está em outros ciclos, sentando em outras mesas, conversando sobre outras coisas importantes e não sobre pessoas. Exatamente. Não sobre as ações delas, mas como você aprende, como você faz para evoluir. Eu sempre digo muito que nós somos nosso maior concorrente. Então, quem é o maior concorrente da Sofia? Eu. Porque se eu colocar na minha cabeça que eu não vou conseguir, eu não vou. Não vai. E se eu colocar que eu vou conseguir, eu vou. Porque tudo começa com o pensamento. Toda ação começa com o pensamento. Então, quais têm sido seu pensamento, né? Hoje eu tava vindo pra cá e eu tava gravando um stories, porque hoje foi dia de biopedância, eu faço mensal na academia e no meu médico eu faço quinzenal. E aí eu brinquei e falei assim, a hora da verdade dos doces, né? E eu sempre brinco e falo, isso aqui tá errado. E eu fico assim, e eu sei que não está, né? Sim. Mas são decisões e são a consequência daquelas decisões ali naquele momento. E tudo na nossa vida é isso. E se você perdeu pra si mesmo. Sim. Porque foram justamente as consequências decisões. das Então, escolhas. e isso é tudo na nossa vida. E o quanto é importante a gente olhar, e não é só a dieta do corpo físico, mas a dieta do que a gente precisa fazer, com quem a gente conversa, sobre o quê, quais tem sido o nosso círculo, se isso é saudável ou não. Porque se não agrega, sai. Exato. Perto. Tem muita gente hoje, Sofia, que fica falando sobre o que inflama, né? Tá na moda, tá em alta também esse tema, né? Os alimentos que inflamam, a comidinha que inflama, a bebida que inflama, tudo que inflama. E eu fico, gente, mas e as amizades? E os círculos que você tá andando? E os ambientes que você tá inserido, que estão te inflamando o tempo inteiro, que você não tá dando atenção pra isso, né? O quanto é importante a gente olhar o que você segue, o que você olha, porque você tá consumindo aquilo. Exato, e aquilo, ele é... de fora pra dentro, vai refletir em muitas coisas, nas crenças que você tem, nos objetivos. Eu sempre digo também que é muito importante a gente saber com quem que a gente compartilha os nossos sonhos. Sim. Eu sou uma pessoa que compartilho muito pra muitas pessoas e eu falo, eu gosto porque eu gosto de ver a reação delas. Eu não compartilho, Andressa. Isso... Só depois que dá certo. Só depois que dá certo. Eu compartilho com quem convive, né, comigo, meu marido, que a gente compartilha a vida e muitos dos nossos objetivos têm que estar alinhados. Mas você vai ver algo que eu queria muito só depois que aconteceu. E isso é uma coisa que eu tenho comigo de anos. E não é por nada, é justamente porque se eu te falar um sonho, às vezes a pessoa ela pode olhar e uma palavra dela pode bater. Isso, então, é isso. Porque o sonho é meu. Exato. E aí vai falar, não, mas você não vai conseguir isso. Não, mas você não vai conseguir aquilo. E tem coisas que eu fico e guardo no meu íntimo daquilo do que eu quero. E quando acontece, tá lá. Já tá lá escancarado. Eu, às vezes, gosto de compartilhar para ver para fazer seleção. Fala, opa, peraí, será que essa pessoa ainda faz sentido eu compartilhar da minha vida com ela? Porque se essa pessoa pensar muito pequenininho, talvez seja uma pessoa que não vale a pena manter em algumas rodas, em algumas prateleiras. Eu sou muito seletiva. Então, isso é meu, né? Muitas pessoas falam, pode até ter isso como uma antipatia, mas não é. Realmente, o tempo vai passando e a gente vai entendendo várias coisas que importam. E eu prefiro ter poucos, mas bons amigos. Então, e às vezes você vai passar por algumas coisas sozinho mesmo, e tá tudo bem, porque cada um tá na sua luta, tentando, né, fazer as suas coisas dar certo. Então, eu não compartilho nisso porque é natural o óleo e a água não se darem. Exatamente. Não vai misturar. Não mistura. Não vai. Então, tem coisas que às vezes numa observação que você faz, que você já entende, naturalmente eu vejo que os projetos eles já estão se dissipando. E não é por nada, é a ordem natural ali da vida mesmo, de objetivos, de tempo.
Então, às vezes a pessoa, ela olha e fala assim, nossa, alguns cargos de liderança, eles são mais solitários. São muito solitários, porque nem todo mundo vai entender Não. a sua renúncia. Você vai ser muitas vezes antissocial, porque você não tá nos eventos de família, que tá todo mundo, porque você tá lutando e construindo o que você tá olhando, o seu castelo. Exato. Né? E as pessoas às vezes não entendem o que aquilo é importante pra você. São renúncias que é importante pra cada um. Aí nem precisa entender porque é isso, né? Faz parte das suas escolhas e da sua E história. você arcar com elas e pronto. Exato. Então, Ao longo dessa tua trajetória, você se deparou, às vezes, se sentiu muito sozinha em relação à amizade que não acompanhou? muito, muito. Principalmente que eu já fui uma pessoa que eu já era a mais nova de uma turma sempre. Verdade. Então, eu aprendi muito a entender momentos. Então, quando eu fui fazer minha primeira gestão com 21 anos, a pessoa mais nova tinha o dobro da minha idade. E aí, você conquistar aquilo ali, o seu espaço, sempre é muito solitário. Sempre é muito solitário. E como foi lidar com essas diferenças? Você passou por algum desafio em relação a isso? Jura? Eu vim de um mercado masculino e entrei em outro masculino. E sendo muito nova. E sendo nova. E eu não vi problema porque eu já aprendi nisso do quê? Que você precisa se qualificar mais. Então, eu nunca fui vítima. Eu tava ali, então, olha, o que a gente pode transformar esse problema numa solução? E a gente precisa entregar resultado e performance. E isso não é ser vítima. Isso é você mostrar e eu canalizar a minha energia e minha força no canal certo. Então, eu sempre canalizei em ser melhor. Eu comigo mesmo, não a ninguém. Claro. Então, eu não queria estar provando nada a ninguém, mas é pra mim. Temos essa meta, temos essa, a gente vai conseguir. Como eu foco nisso para isso dar certo? Então, isso sempre foi muito solitário. Porque as decisões, eu sou ousada e sempre os resultados, imagina, com 21 comecei a fazer gestão, com 23 eu estava cuidando da América Latina inteira. Significa que eu sou uma pessoa ousada. Muito ousada nas minhas estratégias e atitudes. E não dava para eu esperar um apoio de ninguém. Porque na hora, ninguém vai te apoiar. Depois que dá certo, todo mundo vem e fala parabéns. Eu sempre acreditei. Sempre acreditei. Nada aqui, ó. Então, você tem que acreditar muito. Então, eu vejo que em cada etapa, em desafio, a vida é como se fosse esses joguinhos, né, de videogame. Você tá aqui e você vai passar para a próxima fase, você tá achando que você tá no maior desafio aqui. De repente, você passa para a próxima fase e não, você viu que era outra. Então, em cada fase, eu vi que há momentos, decisões e situações que você está sozinho e está tudo bem, porque você tem que ser sua melhor companhia. Hoje, esses dias eu até fiz assim, eu não fui num evento, né? Meu amigo ficou super chateado. E eu falei, dele, você vai em outro evento? Eu falei, gente, eu vou ir pra minha casa hoje, porque eu preciso ficar sozinha. E meu marido tava em um outro evento, e eu não fui com ele, e todo mundo achou... Não, eu falei, gente, eu só preciso, assim, estar comigo mesmo. E isso é importante, você gostar da sua companhia. E criar esses momentos de reconexão, sim, porque não há problema nenhum. São muitos barulhos externos, sim, que você não para justamente para silenciar e se ouvir. O que realmente estou sentindo? O que eu estou precisando hoje? Tem muita gente que está passando despercebido isso com a correria. Muito. No trabalho, a gente trabalha muito. Tá e vai no automático. E o quanto que você precisa analisar pontos disso e te falar assim, poxa, é ruim. Às vezes é ruim se você for uma companhia ruim pra você e tóxica pra você. Porque, aí como que eu analiso isso? Qual peso você dá pra opinião dos outros? Porque você às vezes acaba dando mais peso pra opinião dos outros do que pra sua a respeito de você. Então, eu sempre falei isso, né? A minha opinião é muito importante pra mim. Ponto. E eu vou aprender a analisar muitos pontos, porque a gente tá numa constante evolução. Isso é muito honroso da pessoa, ela tá em evolução e aprendendo, mas você tem que saber quem você é e saber onde você quer chegar e não ficar, numa oscilação. Uma pessoa vem, você acata aquilo e tá tudo bem. Outra pessoa vem, você acata aquilo e tá tudo bem. Quando você vê, você não viveu. Não, e virou um emaranhado de opiniões terceiras. Porque se você for pela cabeça dos outros... Você não consegue chegar, porque você vai construir o quê pela ideia de alguém, né? Então,
Você não vai construir nem o que você quer, nem o que os outros querem. Porque a gente nunca vai atingir nenhuma expectativa de outras pessoas. E profissionalmente aí, em relação até essas pessoas que você, né, sempre era muito mais nova do local. Eu me identifico muito porque eu também enfrentei um pouco isso. Porque eu entrei na engenharia como estagiária, só que eu entrei desde o primeiro ano da faculdade. Então, eu também tinha equipes ali, só que eu ficava direto na obra. Então, eu geria equipes ali de pessoas muito mais velhas e, obviamente, 100% homens. Então, como mulher, eu nunca enfrentei nenhum desafio. Mas por ser mais nova, às vezes tinham... Nossa, o que é essa garota que chegou ontem já tá querendo mandar em tudo? Sim. E como que você lidou com isso e como que era essas relações com essas pessoas? Foi um aprendizado de vida muito grande, porque além de eu ser mais nova, além de eu ser mulher, eu ainda fiz muitas viagens e morei em vários estados. Então, o desafio cultural que é diferente. Então, eu aprendi a respeitar muito o ser humano. E a entender, a dar ouvido para o que a pessoa estava me dizendo, ela se fazer ouvida. Mesmo que eu ia absorver aquilo ali e transformar numa ação, eu sempre coloquei como a minha importância para ela. Não num degrau acima. Mas que dentro daquilo ali, não estando, né, mesmo eu com uma autoridade em gestão, eu fazia questão de entender e mostrar que eu estava aberta em aprender aquilo que ela tinha para me ensinar e que juntos a gente ia construir aquilo ali. Então, isso foi importante, porque se você vai lá dar uma carteira, mas você não vai conseguir. E o ser humano, ele faz o que ele quer fazer. Então, eu quis desenvolver nas pessoas que ela quisesse estar trabalhando comigo. E hoje eu fiz grandes amigos por onde eu passei, justamente por isso. Por eu mostrar a importância dele naquela operação. Isso é um diferencial muito grande, né? Sim. Deveria ser o básico de toda liderança. Não, mas não é. Mas não é. Porque as pessoas, elas têm receio de falar, mas eu vou treinar, a pessoa vai ficar melhor do que eu e vai ficar no meu... E eu sempre tive a concepção que se você é um líder, você tem que formar pessoas melhor do que você. Então, eu sempre tive isso comigo. E eu colocava muito isso. Eu ouvia, eu ouço na reunião, eu ouço qual é o ponto de vista para a gente construir junto uma decisão, sabe? Então, dentro pautado de fatos, de dados e não de estereotipos. Sim. Né? Então, eu acho que dentro do meu desafio de ser mais novo, o que flexibilizou bem foi ter o tempo e as pessoas olharem que o objetivo meu principal era o bem de todo mundo. E ter uma escuta ativa muito poderosa, né? Sim. Porque também é outra coisa que hoje em dia... a escuta ativa é verdadeira, né? Porque hoje a pessoa faz que tá te ouvindo e ela vai fazer o que ela quer fazer. Ela tá só pensando na resposta. Sim. Ela tá aqui te ouvindo o tempo inteiro, já pensando no que ela pode te responder. Tendo uma resistência. E não, eu acho que se a gente quer chegar ali, eu tenho que chegar ali até aquele copo. E aqui tá a minha equipe. Como que a gente pode traçar isso daqui de uma melhor forma? A melhor ideia não precisa ser a minha. A melhor ideia vai ser como a gente vai chegar ali mais rápido, né? Então, acho que isso pode vir de uma pessoa, de A, B, C, sem vaidade. Então, isso que eu ia falar, da vaidade, do ego. É uma coisa que, para muitos líderes, é muito difícil deixar o ego de lado do eu tenho que ter a melhor opinião, eu tenho que ter a melhor solução sem que ouvir. O ego, ele tá muito atrelado à falta do preparo. Quando a pessoa, ela tem um receio tão grande de alguém estar sempre ali onde ela está, é porque ela não sabe o valor dela naquilo ali. E isso eu sempre desenvolvi e sempre soube do meu. Por isso que eu falo assim, olha, ok, você pode achar o que você quiser achar. Eu sei do que eu posso fazer, de onde eu posso chegar, de onde eu quero chegar e daquilo ali do que eu posso desenvolver aqui na equipe. Então, eu nunca tive esse problema justamente por isso. Porque quando você sabe, você não tem problema nenhum de ego. Mulheres, né, gente? Mulheres, é diferenciado. Fato, isso é uma característica muito forte das mulheres. Eu acho que a gente... Sim, existe uma tendência, às vezes, da gente ser um pouco mais decidida e incisiva, assim, em alguns posicionamentos quando se trata da gente com a gente mesmo. Eu acredito que... Eu não sei se da mulher ou do homem, mas eu acredito nesse desenvolvimento que a pessoa precisa ter. Para se comportamental. Sim. Você não tá sempre numa busca ou em algo e isso reflete tanto nos seus resultados, né? Que é uma besteira. Tem tanta coisa que é uma besteira. Muita. E aí, falando até de perfil comportamental, de
habilidades comportamentais, o quanto isso reflete nas vendas. Que eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque muita gente acha que vender é oferecer um produto. E tem muitas coisas por trás disso. O livro, inclusive, da Sofia, best-seller maravilhoso, fala muito sobre essas técnicas de vendas. Sim. Eu li o livro e tem lá no finalzinho ainda várias lições de casa maravilhosas. Então, que bom que você gostou. Recomendo fortemente que vocês, além do podcast, aproveitem para ir lá rabiscar o livro, porque tem insights valiosíssimos. E esses perfis comportamentais, essa habilidade comportamental, porque muita gente às vezes também foca no técnico, e não que não tenha que ter o técnico, mas a gente sabe que muito do que influencia a venda ser concluída de fato é o perfil comportamental. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Você tocou num ponto importantíssimo, por quê? Hoje, a parte técnica é uma obrigação do vendedor. Então, se você, independente do seu negócio, você tem que saber o que você está fazendo. Se eu estou vendendo um apartamento, é obrigação minha eu saber tudo que diz respeito àquilo ali. Se você está vendendo o que for, é uma obrigação você ter a parte técnica. Ponto. Isso daí, vai lá estudar e tal. Não é o ponto aqui. O desenvolvimento meu de técnica de vendas existem 8 bilhões de pessoas no mundo, cada uma diferente uma da outra. Então, você precisa desenvolver muito mais a sua habilidade em lidar com pessoas do que outra coisa. Porque quantas pessoas são técnicas, mas não conseguem expressar tudo o que ela sabe? Não consegue colocar outra pessoa como importante naquela operação. Ela não vai conseguir vender. Se fazer entendida. Exato. Tem muita gente que não consegue se fazer entendida, nem do que está oferecendo. Porque é um problema de comunicação, é um problema que ela está falando, atropelando, outra pessoa não sabe qual é a sua real necessidade. E venda, você tem que resolver problema. Eu tenho que saber o que você está precisando para eu conseguir alcançar com sucesso com o meu produto, seja o que for, para te atender. Então, quando você consegue entender primeiro o ser humano, por isso é tão importante, eu tenho gestão em pessoas e desenvolvimento pessoal, porque é importante você saber o que aquilo importa para a pessoa. Mexer com os sentidos, eu falo como que é importante você sorrir, como que é importante você ser uma pessoa agradável, como é importante você saber circular numa transação. Porque não é você chegar e falar assim, não, atende como gostaria de ser atendida e tá feito. Não, porque você é a Andressa, eu sou a Sofia. E eu gosto de ser atendida de uma forma e você de outra, porque cada um é assim. Algumas coisas vão ser mais importantes para mim, outras para outro. E o que tá certo? Não tem errado. Tem o que me atende e o que te atende. E isso, o vendedor, para ele conseguir chegar nisso, ele precisa prestar muita atenção. Ter essa sensibilidade, né? Ver isso. Então, quais os sentidos, né? A gente precisa despertar os sentimentos, a gente precisa entender a real necessidade, qual é o real problema. Que às vezes a pessoa está procurando algo para comprar, ela nem sabe por quê. Então, a gente precisa entender para mostrar uma boa solução. Quantas pessoas não querem vender algo pela comissão e ela não consegue ser próspera, porque aquilo não vai gerar uma outra venda, porque ela não entendeu. Então, tudo isso, Andressa, no meu método de vendas, o ser humano ele é o principal da operação. Você tem que entender sobre gente, você tem que entender sobre pessoas. Senão você vai atropelar, você vai mandar uma mensagem lá no WhatsApp, oi, tudo bem? Isso daí você já é um fato que você não vai conseguir fechar negócio, porque isso dá uma irritabilidade altíssima. Então, são pontos que você precisa entender de pessoas para conseguir oferecer os seus produtos, serviço que você estiver vendendo de uma forma com excelência. Então, quantas vezes as pessoas não têm um produto com excelência, mas um atendimento péssimo, e aí chega ali no cliente o quê? Não aquele produto de excelência. Não traduz, a pessoa não consegue traduzir, ela tem aquilo dentro dela, mas ela não consegue traduzir isso. Sim. E aí a importância, né, eu já vi você falando muito sobre isso também, da importância de você se desenvolver como pessoa. Sim. Não só realmente as habilidades técnicas, porque habilidade técnica, inclusive, tem de comportamento também tem muitos cursos por aí. Só que é a habilidade mais difícil da gente desenvolver. Sim. É a que a gente mais tem que ter atenção, é que você mais tem que voltar para dentro de si, porque eu sempre digo que pra gente entender melhor do outro é nada melhor do que entendendo da gente mesmo. Sim. Então, quanto mais você vai trabalhando ali internamente em se entender, mais você consegue entender, às vezes, as necessidades das E de uma forma genuína, né? Porque, por exemplo, por mais que eu faça transações enormes, aquilo ali, o meu cliente, ele sabe
que aquilo que eu tô fazendo pra ele é o melhor pra ele. Quantas vezes já não aconteceu situações que aquilo não era o melhor, eu colocar em posicionamentos e em dados para ele entender e a tomada de decisão ser dele. Isso é importante, porque senão, se você faz uma venda que não vai ser algo positivo para ele no futuro, aquilo vai voltar como uma não indicação. Então, quando você decide que você vai trabalhar com vendas, você precisa entender que a construção dessa carteira leva uma vida. E o que você está construindo, né? As pessoas, elas querem um resultado, mas elas não querem construir. Elas querem colher, mas elas não querem plantar. Hoje, né, a pessoa acha que é uma transição do Instagram. É imediatismo, né? Tá ali. Rolou tá um Reels, pronto. Exato, né? Sabe o antes e depois? Ali, às vezes, o antes e depois demorou uns 5 anos, mas tá num clique, né? Não é assim. Exatamente. Então, essa construção, ela leva tempo, ela precisa ter muito respeito pela outra pessoa e entender as diferenças. Né? A forma como você quer ser atendido, qual é o que você está sentindo para ter aquilo ali. Então, isso é muito importante, você prestar atenção no seu cliente. E quais são as características que você acredita, assim, um bom vendedor? Pensar no seu melhor vendedor, pessoa, sem ser você. As pessoas que cruzaram já os seus caminhos. Sim. O que essa pessoa tem? Ela é agradável. Quando você olha para aquelas pessoas, nossa. Ela é agradável. É uma pessoa positiva, porque a questão não é você não estar passando por problema. A partir do momento que você está trabalhando com o público, eu não posso vir aqui, às vezes num dia difícil, eu vou atender um cliente assim, sabe? Transparecendo um problema que eu posso estar tendo. A partir do momento que você decidiu, a outra pessoa não tem nada a ver com o seu problema. E aí você, mas Sofia, não, nada a ver. Simples assim. Não, mas simples assim. Então, eu preciso dar o meu melhor para o que você precisa ser atendido. Ponto. Então, aquela pessoa carrancuda, aquela pessoa inconveniente, quantas vezes eu não fui comprar uma coisa e teve a inconveniência? E muita gente fala assim, nossa, mas como que a gente faz para não ser inconveniente? Não sendo. Já é um primeiro... E uma coisa, a pessoa, às vezes, ela não sabe que ela tá sendo inconveniente, ela não sabe que ela tá sendo chata, ela não sabe que ela tá à beira do abismo ali naquele atendimento. Se não, ela trabalha com vendas, ela não iria fazer aquilo. Então, se você vê que você não está conseguindo vender, então você já tem que estar com uma luzinha ali do semáforo vermelho em alerta. E pedir para uma pessoa próxima de você dar um feedback. Olha, deixa eu te vender isso daqui. O que você acha? Você compraria comigo? E ouve o que a pessoa vai falar. Uma vez esses dias eu li uma frase que tão importante quanto saber o quanto você já vendeu, é saber o quanto você não tá vendendo. Não tá vendendo. E isso virou uma chave na minha cabeça que eu falei, gente, realmente, porque, na verdade, eu tô fazendo 100 vendas, mas você tá perdendo 500? O que tá acontecendo com essas 500? E pra quem tá assim, não, mas eu não sou chato, porque a pessoa não sabe. A questão, o que você está convertendo? Qual é o seu resultado? Não que o que as pessoas falam em rede social, não. A sua conta bancária, só você sabe. Se não tá positivo, você tem que mudar em alguma coisa. Se você não tá conseguindo fechar, tem alguma coisa que você precisa melhorar. Ponto. E aí, quando você vai filtrando, você vai ver que às vezes você foi inconveniente, você não percebeu. Que todo mundo acha assim, não, eu fiz o meu melhor. Tá, eu acredito que você fez seu melhor, mas às vezes não é o melhor pro cliente, não foi o melhor, dei meu melhor no atendimento pra Andressa, mas às vezes não foi o melhor pra você. E aí? Quem que tá errado aqui? Eu preciso melhorar para eu fazer o melhor pra você, fazer o meu melhor atendimento pro João, fazer o melhor atendimento pro Joaquim. Ponto. Então, é só você analisar quais tem sido o seu resultado em vendas. Não dá pra você tampar o sol com a paneira. Não tá tendo resultado, você tem que dar um passinho para trás e fazer uma análise. E reavaliar. Sim. E isso também, e você com certeza vai, quando vai nos lugares, naturalmente, inconsciente e conscientemente avalia também o que está sendo vendido para você o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Eu falo, né, que eu amo capitalismo e o mundo é isso, né? Se você analisar, nada é por nada e você aprende com tudo. Então, quando eu tô em algum lugar, você vai pegando uma técnica daqui, outra técnica dali. Você tá numa loja de luxo, você olha como que tá sendo aquele atendimento, você já aplica. E uma das coisas importantíssimas é você saber ouvir mesmo. Você entender, você ter a empatia, ter o rapport e fazer daquilo ali
o cliente como centro mesmo do seu atendimento. Em pequenas ações, sabe? Porque a pessoa às vezes está atendendo, está mexendo no celular, não está prestando atenção, atende. Isso é uma tremenda falta de educação em um atendimento. Muito. Porque se eu estou trabalhando e eu estou te atendendo, trabalho com o público e eu estou atendendo outra pessoa que eu já deixei você para lá. Então, entende? Você não gera nem a conexão com o teu mas cliente. eu trabalho com o celular, eu também. Mas se eu estou atendendo, quando eu finalizar, eu falo, olha, desculpa, eu estava num atendimento, mas eu estou retornando agora. Nada é tão urgente que você não possa deixar esperando Porque senão você tá com 10 oportunidades e nenhuma ao mesmo tempo. Então... E além de não fechar aquela oportunidade, você espelha aquela pessoa ali de um jeito, aquela repulsa de falar, nossa, não, pelo amor de Deus, nem me oferece nunca mais nada, porque você já entrou ali naquela listinha de indesejáveis da pessoa. As pessoas geralmente não gostam do vendedor, certo? Sim. E o vendedor, na sua grande maioria, ele acha que ele é ótimo. Ninguém acha que é um vendedor ruim, quem é vendedor. Onde que está o problema aqui? Entende? É a pessoa faltar a humildade de olhar assim, não tive um bom resultado, eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar na minha empatia com o ser humano, em ser uma pessoa melhor, entender mais da outra pessoa. E não tem o certo e o errado do que, não, ele não gostou do meu atendimento. Eu preciso avaliar para eu melhorar, para eu conseguir alcançar a sua necessidade. Se eu não alcançar a sua necessidade, eu não vou ser uma boa vendedora para você. Ponto. E você não vai fechar comigo. Ponto. O resultado é uma consequência de um bom ou de um mau atendimento para o cliente. Perfeito. Não é para mim. Perfeito. Porque quando as pessoas falam, eu sou o bonzão. Meu amigo, tem 8 bilhões de pessoas no mundo. Para quem que você está sendo bom? Fechou com você? Exatamente. Ou não? Será que é bom mesmo? Então vamos levar esse para pro cantinho do pensamento? Vamos levar pro cantinho do pensamento? Vamos na humildade? Porque de todos os negócios que eu já intermediei, nem todos eu fechei. E dos que eu não fechei, eu faço volta. Fez a lição de casa. Ou muitas vezes o cliente não estava no momento de compra. Muitas vezes era uma questão de não entendimento da percepção do que o cliente gostaria, nível porque às de vezes é outra coisa, nível de consciência, e que eu evoluí, melhorei. E se você não entende isso, não, mas eu já sei. Não, gente, o mundo muda o tempo inteiro, as pessoas mudam o tempo inteiro, e você precisa também alcançar isso e estar nessa evolução. Não, mas o cliente, ele pegou e fechou com outro por causa disso, por causa do valor. Você não entendeu a necessidade dele. Simples assim. Não terceiriza a culpa para outra pessoa. Que se você tivesse atendido a necessidade dele, ele fecharia com você. Não, mas o outro fez isso. São várias questões. Sim, o outro atendeu ele. Você poderia ter entendido qual era a necessidade e ter programado e mostrado para ele um outro valor que ele não conseguiu ver com você. Ponto. Não, mas o outro não é isso. A gente sempre escuta isso. A pessoa não agiu com ética, a pessoa não... Mas o cliente... Sinceramente, principalmente eu que trabalho com imóveis, que é um custo, né? O nível mais alto ali da prateleira. Eu costumo dizer que se a pessoa tá com um carro de 10 milhões, ela tá em qual casa? Exatamente. Né? Ela tá com um helicóptero de X, um jato, né? Quanto que não... A casa que ela mora vale quanto? Então, eu falo assim, essa pessoa que tem o poder de compra, é tão simples ela pegar e comprar com a outra pessoa. Alguém colocou uma arma na cabeça dela para falar assim, compra comigo? Não, ela fez o que ela quis. E ela não quis fechar com você. Aceite. Aceita essa realidade. É uma realidade, mas que a gente precisa analisar. Contra fatos, não é já perdi venda e falei assim, a pessoa não quis fechar comigo. Então volta no cantinho ali do silêncio, vamos analisar para eu não cometer esse erro de novo. Não... Tem gente que ainda vai chegar em casa e vai falar assim, eu nem queria esse cliente mesmo. Entende? Mas qual que é a questão? Mas era um cliente mais difícil. Mas o que é fácil? Se desafie. Por que você não conseguiu atender a necessidade dele? Essa é a realidade. Fim. Não terceirizando, que você vai ver como você evolui. Maravilhosa. E aí, falando até de ambiente, queria muito falar sobre a importância da ambiência. Sim. Porque, como eu disse, você vai para os lugares, você observa, como você disse, eu vou para um lugar, eu observo como está sendo o atendimento, aprimoro uma técnica que ali, observo outra técnica ali. Eu sou chata. Então, e aí, as pessoas muitas vezes
estão em ambientes, e vamos falar dos vendedores. Sim. E, assim, gente, vendedor eu considero todos nós. Porque todos nós estamos Tudo é vendendo venda. o tempo inteiro. Tem uma profissão no mundo, é vendas. Exatamente. Pode ser médico, vendedor, engenheiro. Não se vende bem pra você ver a sua ideia. Exatamente. De louco e de vendedor, todo mundo tem um pouco. Sim. E aí, a importância de você estar nos ambientes certos Sim. também. E eu queria que você falasse sobre isso. O quanto você acredita que a ambiência influencia e o quanto as pessoas devem estar atentos aos ambientes que elas estão frequentando. 1000%. Eu sou uma pessoa completamente seletiva com os meus ambientes. Por quê? Se você está num ambiente que não vai agregar nada para você, não fique nele. Porque o nosso ativo mais caro na vida é o tempo. Tem a biografia do Bill Gates e perguntam assim para ele: Bill Gates, o que você gostaria de ter que você não tem? Um dos homens mais ricos do mundo há quantos anos, não é mesmo? Quantos anos? E ele falou assim: eu pegaria a minha riqueza inteira para eu ter 10 minutos com a minha mãe, que ela já tinha falecido. 10 minutos. Que você não tem, esses que passaram agora. E as pessoas, elas jogam o tempo delas como se fosse a coisa mais barata que houvesse, não é. Como se tivessem tanta Eu sempre tamanha brinco, eu falo abundância. assim, eu te respondo, mandei uma figurinha, alguma coisa, valorize, porque não é pra todo mundo que eu faço isso. Por quê? O meu tempo, eu entendi desde muito cedo que ele não pode ser desperdiçado, porque tempo é dinheiro, não é super errado essa frase, você não compra um minuto. Você não compra, quero ter ali 1 hora da minha viagem em Singapura, eu não vou ter. Então a ambiência, ela é isso, é o meu tempo. Então o meu tempo eu não desperdiço. Não é em todo lugar que eu aceito ir, não é em todo lugar que eu vou. Mas então ele é chatinho, não sei o quê. Acho o que quiser também achar, mas se eu achar que aquilo não é pra mim naquele momento, eu não vou. Ponto. Se não vai agregar pra mim como ser humano, como uma evolução, eu não vou. Eu prefiro ficar na minha casa. Eu prefiro ficar lendo um livro. Eu prefiro... Isso é um ponto fundamental, porque pessoas que estão no mesmo objetivo que você vai te levar para um próximo nível. Pessoas que estão abaixo do que você tem como ideia, eu não digo de condição financeira, eu digo de condição de estrutura mental. Se você está sempre com uma pessoa que ela está sempre endividada, sempre a conversa dela vai ser essa. Se você está com uma pessoa que ela tem sempre um vício, sempre a conversa dela vai ser essa. Se dá num casamento ruim, que se reúne só pra ficar falando mal do marido. Vai ser essa. E isso, você vai pegando isso e é como um câncer. Se você tá com uma... você é uma pessoa fitness, você é a ambiência. Eu comecei a treinar, minha time começou a treinar. Eu comecei a comer mais saudável, o time começou a comer mais saudável. A conversa foi outra. É o poder da ambiência. Você já muda. Agora, se você não tá nisso, você tá num grupo, só tá... você vai ser a próxima pessoa daquilo ali. Então, veja onde você quer estar. Aonde você quer estar daqui 5, 10 anos? Exato. Começa agora. E o que eu vejo são muitas pessoas fazendo transições totalmente discrepantes do que ela vive, por exemplo, profissionalmente. Então, profissionalmente, ela lida com um tipo de cliente, com um tipo de produto e tá aprimorando as suas técnicas em vendas. E aí você vai para a realidade da vida dela. Fora disso, ela tá vivendo uma coisa completamente diferente e vivendo assim, se inserindo, se permitindo e se colocando em situações com pessoas em lugares que você fala, gente, Que não faz sentido. não faz sentido nenhum. Não faz sentido. E tem aquele ditado, né? Suma por 6 meses, né? Melhor, faz isso e aquilo e depois você volta. Tem muitas das vezes a gente tem que fazer isso na nossa vida como escolha. E é normal, né? Eu costumo dizer assim, quantas e quantas vezes para eu ter algo, construir algo na minha vida, seja lá no início de carreira, né, no meu meio de transição, quantas vezes eu não tive que fazer isso? De você ser taxada como uma pessoa chata ou antissocial, eu prefiro. Se eu falar um não é isso, tá bom. Mas se aquilo para mim não faz sentido naquele momento, eu não vou estar. Porque você precisa saber onde você quer chegar. E não tem atalho. Se não tem atalho, você só tem um tempo, você tem que saber usar ele. Exato. E eu estou usando o meu. Então, assim, não dá pra você estar em 2 caminhos ao mesmo tempo. Você tem que escolher um. Então, saiba onde você quer chegar. E viver isso como a verdade, como a sua verdade. Sim. E é exatamente isso. Não tem como você trilhar 2 caminhos totalmente opostos e discrepantes simultaneamente. Eles não vão te levar para o mesmo lugar e você vai viver naquele conflito. E aí, pra onde você tá indo? No fim das contas, né? A gente volta lá no começo do episódio, né? E no fim, pra onde você tá E indo? às vezes a pessoa fala, mãe Sofia,
Ai, mas é uma realidade. É uma realidade. É uma realidade que as pessoas não percebem. Se aquilo não faz mais parte da minha vida, não vai estar ali na minha vida. As pessoas têm muita dificuldade de encerrar ciclos, né? Tem. Eu encerro. Nossa, eu sabia que eu sinto até prazer? eu não posso ver um ciclo ali pronto pra fechar, que eu tô aqui, fechando. Mas Virou tem coisa até que uma não sensação faz de mais prazer. sentido. E às vezes a pessoa fica, mas a gente conviveu e tudo. Mas faz sentido? E isso é uma característica de pessoas de sucesso. Estamos aqui diante de uma pessoa de resultados. Mas olha só, sim. E é isso que eu percebo, que eu falo pra todo mundo. Gente, as pessoas... Tem muita amiga minha ainda que fala, mas sim, em tal lugar. Eu falei, não, gente, mas não faz nem... Mas assim, não faz o menor sentido sair da minha casa pra isso, gastar meu corretivo pra sair de casa pra isso. Não, eu não vou. E eu falo, gente, porque não tem como viver duas vidas em paralelo. Então, renunciar certas coisas, na verdade, pra mim, nem entra como uma renúncia, entra como um alinhamento do que eu escolhi Já viver. é tão normal, né? Que já nem... Tem coisas que já não faz nem parte da minha órbita, já, assim. Ai, eu adorei essa. Agora, gente, agora me segura, porque agora tanta coisa já não vai mais ser parte da minha órbita. É isso, não faz mais, assim. E tanto que no começo as pessoas podem tomar um choque, mas depois é tão natural que algumas pessoas já falam assim, Sofia não gosta disso. Porque é verdade. E não é porque não gosto. Não faz sentido. Eu não preciso daquilo ali. Aonde eu quero chegar, esse daqui é o caminho, não botar e sou feliz assim. Então, cada um tem que entender. E eu vejo, né, nas biografias e tal, quando você vai ver esses líderes, todos falam, são pessoas, né, mais difíceis, mais não sei o quê, porque é a visão de cada um. É a visão de cada um. Ou você está construindo algo, ou você está sendo ali, naquela sendo muito social. Não dá tudo. Não dá tudo. Exato. Não dá pra você fazer tudo. Você Exatamente. E engraçado, né? Se tantas pessoas de sucesso têm tantas características e isso como uma das coisas em comum, quem será que tá certo, né? Exatamente. Quem será que tá certo? Exatamente. Eu anotei aqui pra gente falar também das desistências. Que independente da profissão que você tenha, se você vende algo ou não, né? Como a gente falou, você tá se vendendo ali o tempo inteiro. Quem desiste da profissão? E é lógico que tá tudo bem, tá? Também não vamos entrar na seara aqui das pessoas que resolveram mudar de caminho, trilhar outras coisas, mas quem desiste, você acha que desiste mais pelo quê? Porque falta essa resiliência? O que você acredita? Dentro de uma linha, tem um estudo de Harvard que diz, aí não sou eu, foi feito um estudo para mostrar a desistência das pessoas. Então, de dezembro, as suas metas de dezembro, quando chega em fevereiro, 80% das pessoas já desistiram das suas metas. Isso é um estudo, tá? A de dezembro, quando chega em fevereiro? Fevereiro. Nos Estados Unidos, o dia 19 de janeiro, ele é tido como o dia da desistência, porque 70% das pessoas já desistiram das metas de dezembro, em menos de um mês. Pro novo ano, certo? Tô chocada. Dia 19 de janeiro, exato. É o dia da desistência nos Estados Unidos. E eu tava lá recente, né? E eu até falei, nossa, até escrevi um blog sobre isso, acabei não escrevendo. Mas olha só esse percentual. Existe um outro estudo que comprova que dentro da sua categoria, somente 5% das pessoas vão fazer a diferença. Então, por exemplo, tem uma sala de aula. 5% daqueles alunos vão fazer a diferença no que eles dedicarem a fazer. Na parte de vendas, mesma coisa. Na parte corretor, na parte de médico, 5% vão fazer a diferença. Tem a parte média e tem a parte que vai ser as pessoas da reclamação, que eu costumo dizer. Então, aonde você quer estar? Porque isso são dados. Isso são dados. Aquele que desiste, sempre vai ter motivo para você desistir. De tudo, o tempo todo. Tem mais motivo para desistir do que para continuar. Só que na vida eu vejo como um bolo. O bolo você pode pegar e fazer várias fatias. E você vai ter fatias de coisas boas e fatias de coisas ruins. Só que no fim do dia, se você olhar o que você tem de coisas boas, vai ser mais do que de coisas ruins. A questão é qual peso você tem dado. Para mim, a pessoa que desiste, ela está dando um peso muito forte para as coisas ruins que está no dia dela.
e não pro que tá de bom, porque às vezes ela nem consegue ver o que tá de bom. Muda o peso. E aí começa aqui. Então, eu sempre falo, quando as pessoas sempre mandam pra mim na rede social, né? Qual a receita? As pessoas querem uma receita como de um bolo. E não é. É só você não desistir, é você olhar que você quer chegar e ir. Você já vai estar à frente de 80% das pessoas que desistiram. Olha só. E aí, não, mas eu vou desistir porque a fulana, porque não sei o quê. Você sempre vai ter a fulana, tá saturado. Você sempre vai ter as pessoas que não vão te apoiar, você sempre vai ter quem vai falar mal de você. Você sempre vai ter quem não vai gostar de você. E isso vai mudar o quê em você? Nada, meu amigo. Eu tava esses dias falando, eu gravei um stories, né? Porque eu gosto de croissant. Embora eu não possa comer nem glúten, nem lactose, etc. Eu gosto do croissant com glúten, bem com lactose. Bastante lactose. Tudo que eu não posso. E desde os meus 15 anos. E aí eu tava falando assim, olha, eu ia tomar café, eu tava com croissant, inclusive, que eu não podia comer. Até meu médico já manda um expor, que eu nem silencio ele no meio do E aí eu tô lá com o croissant. Eu falei que o meu preferido é esse croissant de amêndoa. É meu preferido. Mas tem quem não goste, quem deteste croissant. Mudou o que na vida do croissant? O gosto dele? Nada de quem não gosta. Assim a gente. Não vai mudar nada na minha vida se você não gostar de mim. Porque eu não vou mudar quem eu sou porque você não gosta. E quantas vezes as pessoas colocam a opinião nela, fica um fardo e ela desiste por fatores externos. E isso é um dado. Então, eu vejo que quem desiste, principalmente quando você se torna um autônomo, e aí indo para a parte da corretagem, e indo para um autônomo total, né? As pessoas sempre, elas cresceram, né? A nossa geração, eu vou fazer 40 anos. Você cresceu ouvindo ali seu pai que trabalhou uma vida numa empresa, com, né, que é a garantia, plano de saúde, que é aquilo ali. Você cresceu ouvindo isso. Então, você precisa dessa segurança. Quando você vai para ser autônomo, a pessoa fica naquilo ali, você não tem segurança. Mas, ao mesmo tempo, você tem a mudança de vida, porque numa venda você pode pagar 5 anos de convênio, dependendo da sua venda. Então, tudo é uma questão de você distribuir e fazer uma estratégia. De ver, não tá bom hoje, mas a vida não é só hoje. É uma construção, estou construindo, estou mais perto hoje do que ontem. O que eu estou fazendo? Ela foca muito mais na dificuldade do que o que ela pode fazer. Foca no que você pode fazer. Eu foco no que eu posso fazer. Eu analiso uma situação, essa situação, o que eu, Sofia, posso fazer? Podemos fazer isso, isso, isso para melhorar, eu posso fazer isso, isso, isso. Isso daqui não está na minha mão. Questão governo, questão não sei o quê, não sou política, então não está na minha mão. E não tá. Então, o que eu faço? Viro, entrego a Deus e faço o que eu posso fazer. Eu não gasto nem minha energia no que eu não posso, mas porque eu tô com a minha energia 100% naquilo que eu posso fazer. Isso faz toda a diferença para eu não desistir. Agora, se eu olhar todo um contexto e todo um problema, eu vou entrar na estatística de 80% das pessoas que desistiram das próprias metas que elas fizeram e falaram que ia fazer. Ninguém deu aquela meta pra elas, entendeu? É isso que é o pior, né? A pessoa, ela teve o trabalho de sonhar um sonho, planejar. E ela mesma desistiu. E ela nem sabe que ela desistiu, que ela tá nessa estatística. É só olhar. Você falou que ia ser saudável, você falou que ia começar a treinar, você falou, vê o que você falou. Hoje já é dia, sei lá, do mês. Gente, o ano já voou. Mas já estamos indo pra abril. Estamos indo pra abril já. Meu melhor mês, meu aniversário. Ariana. É. Minha irmã mais velha. Nossa, mas eu tô até sem palavras, porque é muito isso. As pessoas, elas são muitas somatórias, né? É a opinião do outro, é o não acreditar em si mesmo, é depois achar que o próprio sonho não é tão significante e relevante assim. E aí, eu nem sabia desses dados, tô chocada em saber, tô perplexa em saber mesmo. Depois porque, sim. Gente... Eu coloco até esse dado numa palestra minha, num dos temas de palestras eu coloco, pra mostrar que não é a pessoa brilhante. Se ela só não desistir, ela já tá à frente de tanta gente. Falar, se só não desistir... Olha, é só isso. O que é não desistir? É só continuar. É só continuar, não. Você traçou. Vai. Amanhã você tem que ter faturado X milhões. Não, é só você não desistir. Faz as suas ações todos os dias. Olha o Elon Musk. É recente, saiu, né, esse chip da questão visual dele, que ele tem desenvolvido. O Elon Musk, ele desenvolve uma série de questões tecnológicas há muitos anos. E muita gente ria, né, dele. Muita ideia, porque demora. Sim. Ele não desiste da ideia dele.
Não é à toa, né? Onde Mas o lá, rapaz tá, quando né? você olha o começo, ele quase quebrou na questão da primeira emissão do foguete dele para dar certo. Exato. Errado. Só que ele não desistiu. Então, quando você olha, não é a pessoa não desistir. E aí, você não desistir, você vai tendo a ambiência correta de pessoas com o mesmo objetivo, que querem construir aquilo junto com você. E, naturalmente, vai sendo como uma peneira, eliminando ali quem não tá no mesmo caminho que você. Exato. Você vai se cercando de pessoas que fazem impulsionar ainda mais você acreditar naquilo. Porque você tá tão focado, igual eu tô tão focada nos meus projetos, que eu estou falando sobre eles. Então, quem vai estar comigo? Quem quer ouvir sobre eles? Quem quer ver sobre eles e quem quer compartilhar os seus. Porque eu não tô com muito tempo para outras conversas, entendeu? Então, é um curso natural de quem é obstinado no que faz. Voltamos a falar da importância da ambiência. Exato. Muito importante. A importância de se cercar de pessoas que, tudo bem a pessoa não acreditar exatamente naquilo que você está querendo, porque só você precisa acreditar naquilo. Mas as pessoas estão ali ouvindo a sua ideia, estão apoiando os seus negócios, estão te incentivando a fazer cada vez mais e melhor. Exato. E pessoas que já estão fazendo mais e melhor também. Sim. Então isso acaba sendo um reflexo. Inspiração, aprender, sem dúvida. Ter a humildade para olhar o que você não faz bem, quem faz melhor do que você naquilo, aprender. Exato. É fundamental. Aqui eu coloquei também que tem super um gancho com o que a gente está falando, de falar sobre as inseguranças. Existem muitas crenças de pessoas, tanto para vendas, e isso daqui é um tema... Quanto tempo a gente ainda tem, gente? Que eu não faço a menor ideia. Eu também não. Ah, não, tá, ainda tem bastante tempo. Vai começar a sessão mentoria aqui agora. Uma amiga minha, brincadeira, tem muitas pessoas que têm crenças sobre vendas. Eu literalmente acabei de ouvir isso. Eu tava numa reunião de manhã e uma grande colega minha falando, porque eu tenho medo de cobrar. E isso tá muito associado, acho que a crenças que as pessoas têm de repente, de dinheiro, de muitas coisas. Tem a pessoa que não quer fazer uma cobrança, por exemplo, não é a confiança nela para aquilo. Não há problema nenhum, porque nós não seremos bons em tudo. Então, você tem que identificar que bom que ela sabe que ela não é boa para cobrar e colocar alguém que possa fazer aquilo por ela e usar meios que possa fazer. Coloca um chatbot para uma cobrança. Coloca, você tem como utilizar hoje a inteligência artificial para fazer coisas que você não gosta. Muito, é verdade. E isso é um fato. Você já coloca lá, vai estar cobrando ali em um facilitador. Um facilitador. Então, não fica com muitas objeções na sua mente sobre processos do que você não faz bem. Isso é uma parte de um processo, a cobrança. De uma venda que já aconteceu. A questão que a gente precisa desenvolver é essa questão de trazer o negócio. Porque isso não dá pra gente substituir por um robô. Então, exato. E aí tem gente que a crença vem dali, né? Sim. Eu trouxe um exemplo aqui da crença do cobrar. Por exemplo, às vezes eu indico pra ela, olha, toma aqui, a pessoa quer fechar contigo aqui um negócio. Mas eu vou ter que... A pessoa passa mal de ter que colocar preço no próprio negócio. Isso eu acho bizarro, assim. E tem gente que tem a crença de vender, do ir atrás de vender. Porque tem muita... E aí, falando agora pra quem... Pro eu presa. Aquela pessoa que ela faz tudo. Ela faz tudo. Mas a pessoa que esse empreendedor, que ele é único na empresa dele, utiliza ferramentas naquilo que você não é bom. Que dá, né? Não vai ser caro. É barato. É aplicativos que você paga R$5 por mês. Você consegue ter esses aplicativos. Para você colocar ali uma inteligência e já colocar. E criar métodos. Então, se você tem uma dificuldade, você tem que desenvolver. Em primeiro olhar que o que você está fazendo é bom. Você tem que acreditar nisso. E depois, se você não compra de você, ninguém vai comprar. Entende? Você tem que ter essa segurança. Eu tenho a segurança. Eu tenho uma segurança total do que a pessoa que fecha comigo, ela está fechando o melhor negócio comigo. Porque eu sei do que eu estou fazendo. Quando você trabalha isso, você fala, mas e como que eu cobro? Trabalha com uma tabela. Se você já tem uma dificuldade, faz uma tabelinha lá bonitinha no seu computador e já manda, já evita, olha, tá, isso daqui é o preço. Porque a pessoa, ela quer ter uma certeza daquilo que ela tá fechando. Ela quer fechar como uma pessoa que sabe o que tá vendendo. Se você é muito inseguro, você não vai conseguir vender. Você tem que trabalhar a segurança. E se você não é seguro, você treina até você ser.
Às vezes você vai ali tremendo por dentro, mas você mostra uma segurança, até aquilo se tornar normal para você. Você tem que trabalhar isso. Terapia de exposição. Exato. Porque senão você não vai conseguir passar uma credibilidade para ninguém. Para ninguém. Quem são os maiores vendedores das empresas? Os donos. Pode olhar. Olha o Steve Jobs quando ele ia divulgar o iPhone. Olha a fila que faz até hoje para você comprar um celular de 10, 12, 13 mil reais. Ninguém melhor que o dono do próprio negócio para acreditar no negócio dele. Exato. E aí ele tava lá com uma calça jeans e uma camiseta preta vendendo isso. Mas não era a questão, era a segurança do que ele passava que era o melhor. Que as pessoas acreditam naquilo que você está falando com a segurança que você fala, como você fala. E aí, claro que para você ter uma continuidade de clientes, de carteira, etc., é a consequência do resultado que você entregou. Aí vai falar por aquilo ali para quanto tempo vai ter a validade do seu negócio. Aí você se manter nisso é outra história. Né? Porque muita gente mostra uma coisa, mas aquilo ali... Vende um peixe enorme. Que não vai ser. E aí quando chega a latinha de sardinha... Aí você pensa assim, pô, isso aqui realmente é bom? Poxa, então a pessoa ela vai comprar, vai fazer bem pra ela, vai atender o que ela quer. Vamos embora. Vai embora. Vai dar certo. Porque aquilo você vai criando clientela. E aí, se tratando ainda em vendas, aí essas partes mais técnicas, diria. Quais são perguntas, eu sei que, lógico, não tem uma receita de bolo, mas quais são perguntas importantíssimas, porque já que o importante da venda é você ouvir o teu cliente, o importante é que você sabe fazer perguntas. Exato. Então, você é um bom perguntador. Exato. Que não parece que você está numa delegacia, num interrogatório. Não, porque... Ou numa entrevista de emprego. Eu falei isso, não, é importante... Gente, cuidado, senão você fica um repórter investigativo, a pessoa vai te odiar. Tem que saber o tom da pergunta, perguntas abertas, não incisivas, mas ao mesmo tempo que te muna de informações que você precisa. Tipo quais perguntas? Por exemplo, eu trabalho com o mercado imobiliário. Dependendo do nicho aqui da pessoa, vai ter que ver assim, qual é o seu produto e o que você precisa saber de informação, que é importante para você. Eu preciso saber se a pessoa ela tem interesse para um investimento, se ela tem interesse de moradia. Eu não preciso saber com quem ela vai morar, porque isso já é incisivo. Se ela quiser te falar, ela vai falar. Não, é moradia, mas vai morar com quem? Isso já beira o inconveniência. Entendeu? Porque não é da sua conta. Né? Se ela quer morar com quem que ela quer morar. Então, a pessoa, você já tem uma ideia. O segundo ponto é se aquilo atende ao que ela está buscando. É uma pergunta aberta. Isso atende ao que você está buscando? Sei lá o que a pessoa está buscando. Que ela quer fazer na casa dela. E não é da minha conta. Mas o que ela está buscando, eu preciso saber se atendeu. Não atendeu, Sofia. O que falta para eu conseguir chegar no que você está buscando? E aí a pessoa vai me falar. Eu preciso de uma sala maior. Eu preciso de um quarto maior. Eu gosto de uma banheira. Aí você vai ver as objeções para você quebrar. De repente você consegue pôr uma banheira que ele quer. De repente você tira uma parede ali que é uma alvenaria convencional, você tira. Aqui dá pra gente ampliar. Você precisa entender qual é o problema que a pessoa está enxergando para quebrar a objeção. Outro ponto super inconveniente, né? Que as pessoas elas acham que é legal. Você tá aqui com a sua família, aí você vai morar com a sua família, você não sabe se a pessoa tem família ou não. Se ela tem um trauma ou não. Você vai morar com seu marido, você não sabe se a pessoa tem um problemão. Você tá justamente comprando para separar do marido. Olha, isso beira a inconveniência. Muito. Então você tem que tomar cuidado. É sutil. Porque isso é realmente, para quem é o vendedor que é inconveniente, que faz esse tipo de pergunta, ele realmente talvez não perceba. Ele não percebe. Porque ele acha que... Gente, eu já comprei vários apartamentos e eu não tenho filho, eu tenho não ter filho, eu tenho 2 gatos. E o quanto que já teve de gente, de corretor, falando assim pra mim: nossa, mas você quer um apartamento... Eu tenho um apartamento no sul de 170 metros. 170 metros só pra você e pro seu marido? Você não quer filho? E aí, isso é uma questão que eu falo super ok, porque é uma decisão minha. Mas e se eu não pudesse ter? Você já quebrou sua venda ali naquele momento. Exato. Se você mexe numa coisa que é muito pessoal, dor, entende? Uma dor, um trauma. Um trauma, então assim, só que você acha que essa pessoa acha que ela foi inconveniente? Claro que não. Pra ela tá sendo legal. Então você tem que tomar muito cuidado, porque você não sabe. Então eu faço perguntas que a pessoa ela vai dizer a informação que ela quer te dizer para você conseguir quebrar a objeção.
Ah, André, você gostou desse móvel que eu te mostrei? Gostei. O que você mais gostou? Você vai dizer? Ah, não gostei. O que que isso impediu você de fechar? Ah, não gostei por causa disso, disso, disso. Tempo de obra. Você tem que saber qual é o problema, para você ver a objeção que você vai ter que quebrar. Mostrando um outro, se dá para você resolver naquilo que você tá. Perguntas simples. Simples, mas muito importantes. E não interrogatório. Totalmente diferente de um interrogatório. E direcionar isso também, você acredita, porque tem uma pessoa, por exemplo, um casal. Sempre tem alguém que vai tomar a decisão. Sim. Você vai direcionando também para a pessoa que vai tomar a decisão? Por quê? Porque numa mesa, você vai ter, às vezes, você está com um casal e você tem a pessoa que tem o poder da decisão, que geralmente que vai pagar alguma coisa assim. Só que hoje, no mundo atual, você tem que tomar muito cuidado até nisso. Porque às vezes você tá direcionando uma conversa, outra pessoa se sente diminuída. Então você tem que ser muito neutra. Você tem que ter as duas pessoas dentro da negociação. Se tem duas na mesa, duas. Se tem 3 pessoas que vai pagar, independente até você chegar do percentual, você tem que atender muito bem todas. Né? Se você é uma mulher, eu geralmente sempre do lado de uma mulher. Eu sempre tento entender qual que é a dinâmica do que está acontecendo ali para eu conseguir resolver aquilo ali. Mas, por exemplo, teve um caso, anos atrás, que uma cliente falou comigo, uma reclamação de um time meu de vendas, que o corretor estava falando mais com o marido, por achar que ele era a voz ativa, e ela estava se sentindo uma pessoa, como eu posso dizer? Talvez. Excluída numa negociação, ela entrou muito esse direito da igualdade, foi uma coisa, eu pedi desculpas, imagina e tal, eu ensinei ele a pessoa de vendas, e ela nem tinha percebido que ela tinha feito isso, que ela tinha feito 2 perguntas e não para aberta. Então, assim, tá um casal, vocês gostaram? O que você mais gostou? O que você mais gostou? O que é um impeditivo? O que eu posso ajudar? Faz pros 2. Da mesma forma, você tem que ouvir os 2. Porque se um não gostar, você tem que saber qual quebra de objeção você vai ter que usar. Entende? Então, se você direcionar, eu não atuo assim justamente para a pessoa não se sentir inferiorizada, que você não sabe qual é a rotina daquele casal, você não sabe qual é o combinado deles. Você é uma pessoa que está comprando, mas você não sabe o que acontece em 4 paredes ali. E nós, como vendedores, também não é da nossa conta. Então, a gente tem que deixar todas as pessoas no atendimento se sentindo da melhor forma possível. E técnicas de rapport? Total. Se a pessoa, eu já percebo rapidamente. Se a pessoa é uma pessoa acelerada, eu acelero e sou mais prática. Porque se eu pegar e falar da marca do rejunte, do não sei o quê, para uma pessoa acelerada, aquele atendimento para ela vai ser chato, vai ser uma merda. Agora, se eu pego uma pessoa detalhista e atendo ela acelerada, vai ser horrível esse atendimento para ela. Então, você tem que fazer exatamente no rapport nisso. O que é importante, o que não, o tempo, a velocidade. Quando eu pego uma pessoa muito acelerada, eu já falo assim, olha, eu tenho aqui a maquete, eu tenho decorado e depois a tabela de preços. Qual ordem você quer que eu siga com você? Você deixa até a pessoa escolher. Porque ela não o mundo dela não é o meu. E de várias vezes o cliente fala, não ligo para a maquete, já vamos ver o decorado que eu já quero saber o preço. Ah, não, eu quero ver o decorado. Ah, não, quero olhar primeiro a maquete, que eu gosto de maquete. Ah, eu quero ver não sei o quê. Ah, não, já senta aqui no preço, se eu gostar eu vou e beijo. Se você não atende a pessoa com rapport, você tá achando que você tá fazendo uma coisa super legal, ela tá achando um chato. Entendeu? Rapport é essencial. E de técnicas, assim, de espelhamento, essas coisas, usa também não? Tanto. Olha, eu uso, mas eu não tenho aquela coisa engessada. É importante você ter um PNL, você ter o espelhamento, mas eu não engesso tanto, porque a pessoa vai perceber, toca a mão aqui, toca a mão aqui, toca a mão aqui. Tem que ser uma coisa muito natural. Muito sutil. Muito, muito. Tem que ser de verdade, sabe? E para quem vende online? Aí falando de quem tá abordando online, porque o online ele dificulta você. Primeiro, você não sabe o que a pessoa tá fazendo. Exato. Online é uma venda fria, eu falo. Não tem muito sentimento e a venda é sentimento. Então, você precisa transportar o sentimento para algumas ações do online. Como que é? Você ser ágil, você ter um português correto e você ter uma comunicação clara. Se você tem esses 3 numa venda online, você vai ter mais resultado. Ponto. Não tem como você enfeitar o pavão.
É isso. Você não foi ágil com uma pessoa numa venda online, ela vai procurar alguém ágil. Porque ela já tá comprando online. Ela já quer isso. Ela já quer isso, né? Ela já quer uma informação precisa, mesmo que depois ela vai olhar o bem. Ela quer uma informação do que ela precisa de imediato. E você tem que cativar ela. Você tem pouco tempo. Então, você tem que ser uma pessoa extremamente preparada. Extremamente preparada. O online, ele é mais desafiador nesse sentido, Ele é né? desafiador para você conseguir mostrar essa importância para aquilo, para uma venda que é um pouco mais fria. Mas, ok, tem que estar preparado para isso, que é por onde caminha o mundo, né? Exatamente. E aí, bom, agora falando sobre os negócios. E aí eu quero que você fale mais sobre o teu projeto de incorporação. Porque eu quero saber o que você está atuando hoje. Nossa! Como vamos comprar de Sofia hoje? Sim. Basicamente, essa é a pergunta. Como vamos comprar de Sofia hoje? O que você está atuando? Assim, Andressa, eu atendo 5 fundos internacionais aqui no Brasil para mercado imobiliário, então já há algum tempo. Que demanda bastante tempo, são transações super complexas e grandes. Meu foco de atuação é Brasil, Miami e Portugal. Então, meus clientes, hoje eu tenho uma carteira que eu já atendo. Se os clientes eles procuram e buscam isso, eu atendo, né? Sem nenhum tipo de problema. Eu trabalho com imóveis aqui, principalmente médio e alto padrão, mas alguns clientes meus vão comprar coisas médias e pequenas para investimento, eu atuo também. E o foco na construção justamente agora, né? Eu comecei a divulgar agora, mas isso já é uma coisa há tempos, porque comprar um terreno, fazer sondagem de terreno, implementar produto, você sabe o quanto demora, então a gente divulgar agora não significa que é uma coisa que a gente está trabalhando agora. Demora-se muito tempo e de uma incorporação 100% feminina. E aí, não é numa narrativa de falar assim, uau, esse projeto, porque a gente quer levantar uma bandeira. Não, nada disso. Eu respeito todos os gêneros, sei da importância de cada um deles, mas esse em especial, nós tínhamos um terreno muito bom perto do metrô, do Butantã, e como é um apartamento mais compacto, a gente falou, olha, vamos fazer isso. Por quê? É uma forma da gente não ficar num blá, blá, blá de internet, de vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não faz nada, e trazer muitas mulheres que são excelentes, mas não têm realocação no mercado, e que é um mercado mais desafiador para a mulher, sim, porque tem muita mão de obra masculina. E aí, entre muitas questões de maternidade, muitas questões para quem é o empresário que contrata, a gente sabe de tudo isso. Então, a gente falou, vamos fazer isso e mostrar com dados e fatos o que operacionaliza uma obra feita por mulheres na questão de uma viabilidade positiva, de um acabamento positivo. O que isso traz de valor, agrega valor para o mercado. Então, a gente vai mostrar fazendo um. Então, eu brinquei, até coloquei uma flor saindo do prédio, porque as pessoas já acharam que o prédio ia ser rosa, que ia ser não sei o quê. E eu falei, olha como que as pessoas mistificam isso. Não tem nada a ver. A própria mulher. Né? Gente, tipo, um prédio rosa? Oi? Tipo, não, pelo amor de Deus. Eu não gosto de rosa. Eu também não. Então, assim, não é nem questão do rosa. Eu acho que é uma coisa assim, eu acho que não é para mostrar nada com relação à fragilidade. Sim. Mas para mostrar que isso é um mercado mais bruto e que nós temos mão de obra e qualificação para entregar um prédio com uma boa qualidade. E o que o cliente quer no final? Para quem é investidor, ele quer uma boa rentabilidade. Para quem está comprando para mulher, quer um bom acabamento e um bom preço. Vamos combinar. E isso a gente vai entregar. É isso. Então, a gente quer fazer esse primeiro, piloto, para entregar e ter essa satisfação. A gente tem várias bandeiras que vão entrar aí com a gente, mas eu tô com a NG, então logo eu vou poder divulgar, que é uma marca internacional, mas isso é futuro. E o que é um ponto importante é a pessoa entender o valor dela. Então, eu não tô para falar, olha, não, pelo contrário, gente, eu amo os homens, eu amo gêneros, eu nem sei quantos gêneros tem hoje. Eu falo, gente, eu amo o ser humano. Entende? O ser humano. Esse projeto específico a gente quer mostrar para a própria mulher o quanto ela consegue fazer. Amanhã a gente pode fazer um outro gênero, sem problema algum, né? Hoje a gente está querendo mostrar isso, uma efetividade traduzindo em negócio, business. O que aquilo converte. Eu nunca vi nenhum projeto desse, é o primeiro, É o primeiro no Brasil. Mas já patenteado. Barreira
sendo... Sim, e você vê a própria barreira. Eu abri uma caixinha no meu canal de transmissão e os homens falando, mas o que isso muda? Mas tem mão de obra? Tem. Mas o quanto isso é importante. Eu falo, justamente por isso, né? É algo que a gente vai mostrar feito. É lógico. Né? A gente está fazendo um piloto menor, não é um projeto de 1 bilhão, não é um projeto de VGV de várias torres, é uma torre, justamente para mostrar em A mais B isso, que é possível. Pô, muito legal. Então não é nada, é quebrar mesmo uma barreira de pessoas que nem acham que tem a barreira, mas tem. Mas tem. Então e eu não julgo, tá? Sim. Depois quando ela ir lá e ela ver pronto, ela vai entender. E aí, para quem é empresário vê as contas, ela vai entender também. Né? Porque provavelmente eu já vou vir com esse prédio 100% vendido. Com A certeza. mercado. Sim, hoje no andar da carruagem que tá... E tem previsão de para quando começam as A obras? gente lança esse ano, já finalizou toda a demanda, tá em cartório. E a obra a gente vai começar, o tempo de duração vai ser mais ou menos 20 meses de obra. Eu quero ir lá curiar a obra. Sim, a gente vai mostrar tudo no YouTube. Nossa. A laje, uma fundação, quais os processos, a engenheira, a mestre de obra, A gente tudo. vai ser a obra mais linda que vai ter em São Paulo. Isso não tem nem dúvida. Não, Linda e limpa, porque Sim. isso é uma característica de obras coordenadas por mulheres. Obras o detalhe, né? lindas. Eu acho que o detalhe e a questão, assim, Andressa, que a gente quer realmente mostrar para o investidor final, a conta, a seriedade, eu acho que nada melhor do que algo que pronto. Exatamente. Nada melhor do que você mostrar. Você sabe fazer? Faz. Fiz. Aí tá aqui, ó. Tá aqui. Você sabe, né? E aí, no fim das contas, o que você pega de um prédio, você como engenheira sabe muito bem, é a viabilidade bem feita, uma obra bem feita, uma manutenção bem feita posterior e o cuidado com o cliente nessa jornada que você vai ter, que é uma jornada longa da construção. Sim. Então, é trazer boas experiências em todas as frentes. Sensacional. E aí, falando até também, o teu livro, todos os fundos que você arrecada do livro, Sim. como que é convertido isso? Eu pago TTI para as pessoas entrarem na profissão. Então, hoje tem uma fila enorme, né? Porque... E aí, a minha equipe entra em contato e auxilia essas pessoas para ter uma nova profissão. Tem tanta gente perdida, assim, do que fazer na vida, sabe? E tendo uma boa orientação, ela vai conseguir. Perfeito. Porque é uma profissão e uma porta de entrada que ela é mais simples de você conseguir e que muda tanto. Muda muito, né? Porque imagina, você não consegue uma comissão que você ganha vendendo um imóvel saindo da faculdade. Exato. Eu posso dizer isso daí, você também. Com certeza. Na verdade, demora-se. Eu falei, meu Deus, quando eu saí, o primeiro salário não era o valor da faculdade. Não. A mensalidade da faculdade Imagina. pra você ganhar. Eu estudava na PUC, eu falei, meu Deus, né? É verdade. Então você olha, e como você tem que quebrar paradigma? Não é? Porque às vezes a pessoa fala, mas o vendedor tá ganhando 10, 15 vezes mais do que você. É verdade. É isso você que as tá pessoas... nessa ideia, né? Uma ideia rasa ali, né? Superficial. Muito rasa. E dentro da tua equipe, aí agora falando de gestão, de liderança, dentro das tuas equipes, dos teus times, como que você traduz? Porque assim, você imprime a sua cultura. Sim. Você imprime os seus valores e isso sempre chega à frente, sempre. Aonde você vai, isso chega à sua frente. Como que você traduz isso para os teus times, para as tuas equipes? Olha, eu gosto de trabalhar muito próximo. Então, eu tenho a minha equipe que trabalha comigo diretamente. Tenho os gestores que trabalham comigo diretamente. Hoje, numa parte muito mais ampla de construção e dos donos de fundos, né? Então, hoje é uma outra cadeira de você fazer de reuniões, de desafios, e que é muito legal. Eu acredito, o que eu passo é muito essa importância que eu tenho com a pessoa. Daquilo que ela está me trazendo, às vezes é completamente diferente daquilo que eu acredito, mas que a gente consegue mostrar e ter uma clareza de ideias com dados. Então, sem problema algum, você ter uma opinião divergente e é super saudável, sabe? Eu acho que dentro de uma boa mesa, se você é a pessoa mais inteligente da mesa, você está na mesa errada, já diz o ditado, né? Então, eu gosto de estar em mesas que são mais desafiadoras.
Com certeza. E aí, para os teus times, para tua equipe que você lidera direto, você faz treinamentos? Como que funciona dentro da tua empresa essa parte de gestão de A sorte de gestão hoje, né? A gente tem os times que fazem esses treinamentos diretos. Hoje eu não consigo fazer a parte de mentoria. Hoje eu tenho 8 empresas que eu faço e atendo como empresa para fazer estruturação de negócio. Então, a minha equipe hoje, ela está totalmente ligada a mim para desenvolver a estratégia de negócio para essas empresas. Entendeu? Entendi. Então, eu não paro para treinar o meu time hoje. Ele já foi muito treinado por mim. Já foi. E como que você... Hoje não é uma venda direta, entendeu? Sim. Hoje eu não trabalho com um time de venda, propriamente. E dentro da tua empresa, o que você considera, assim, de processos que você tem importante para manter toda essa equipe engajada e traduzindo isso seu, que é muito forte, para o cliente final? Mostrar a importância delas na operação, quanto elas são importantes. Em cada coisa, seja mais simples, seja num post aprovado, seja numa documentação que foi para o cartório, seja... sabe, naquela transição do que aquela pessoa é importante no negócio, que ela é importante naquilo que ela está fazendo. E ela acaba entregando muito mais. O quanto quando ela vê como ela faz parte do todo. Que ela não é só um coadjuvante. Ela está ali, ela faz parte mesmo, sabe? Isso, para mim, é a total diferença. Trazer, então, para dentro esse senso de pertencimento, né? Sim. Porque realmente é muito importante. Todo mundo busca pertencer. Sim. Né? É o que todo mundo busca em comum. Senão ela só vai entregar aquilo que precisa e acabou. Não, ela perde o senso de utilidade dela. Sim. Porque, tô aqui só para isso. Ela pode galgar, ela pode crescer, ela pode desenvolver. Isso é muito importante. Sensacional. E aí, aqui, antes até, eu quero fazer uma pergunta que eu faço para poder encerrar. Mas... bastante fichinhas, é isso. Fichinhas, estou me sentindo... Como que era o nome daquele apresentador? O... Faustão. Fausto Silva. Sempre era meu apelido nas obras, Fausto Silva, porque eu andava com vários papéis assim, dobrado na obra, e eu ficava tudo anotando, assim. Eu sou TDAH, eu esqueço tudo, né? Então tudo meu tem que anotar, não tem jeito. E eu sempre, você até falou, né, que tem 8 bilhões de pessoas no mundo, e realmente eu sempre, todo lugar que eu vou, passo essa mensagem. Existem 8 bilhões de pessoas no mundo. Se você tá aqui é porque você é importante. Sim. Né? Porque, em tese, não precisaria de você. Um a mais, um a menos, né? Então, se você tá aqui é porque você é importante. Então, eu acredito que cada um veio passar uma mensagem pro mundo que só você veio passar. Que é única. Porque por mais que existam outros vendedores, por mais que existam outras pessoas que façam o que você faz, até que tenham resultados parecidos com o seu, mas o que você faz, só você faz. Sim. E eu queria te perguntar, qual que é a mensagem que só a Sofia veio para dar nesse mundo? Eu vejo que essa pergunta, né, é difícil, né? O que só eu vim para dar nesse mundo, meu Deus. Eu acredito que colocar e mostrar o quanto cada um pode fazer o melhor, sabe? O quanto você é único, o quanto você faz sentido, o quanto que as pessoas podem te colocar para baixo, mas você não pode aceitar isso. E você pode. Eu acredito que essa mensagem, não sei se seria só eu para dar em 8 bilhões, né? Que a minha cabeça já vai, já volta. A minha atividade cerebral é muito ativa. Eu já falo, mas eu acredito que a minha mensagem é qual poder você tem, é muito grande. Quando você entende isso, você desbrava tudo. E isso você consegue traduzir muito bem, inclusive. Obrigada. Veio representar a mensagem no mundo e tá fazendo com excelência. Exato. Não, mostre isso, sabe? Porque não tem ninguém que possa te ajudar se você não se ajudar. Nunca. E as pessoas não entendem isso. Elas sempre querem ajuda de alguém. Mas a sua principal ajuda vem de você. Exatamente. Como você disse, você é seu principal inimigo e o melhor amigo. E o melhor amigo. Porque você... não tem ninguém que fique mais com você do que você mesmo. Com você seus dorme pensamentos. Com você, Exato. Você acorda com não você. Tem ninguém. Não tem como fugir. Não tem. Você pode mudar de seus CEP. Pensamentos. Você está ali o tempo inteiro com você. Você é a sua maior companhia. Então, você precisa ser saudável. Você precisa ser gentil com você. E aí, muitas vezes a gente não é. A gente se cobra muito. A gente acha que não vai conseguir. É o tempo inteiro. Se culpa muito também.
que é já... Seja gentil com você. Acho que essa seria a minha mensagem. Maravilhosa! Essa daí foi difícil. Ninguém tinha feito pra mim, olha só. Aí, primeira vez. Em 8 bilhões, a minha mensagem pro mundo foi, olha... Porque por mais até que outras pessoas falem essa mensagem, mas esse é o que você veio imprimir. Sim. Essa é a sua principal, eu seu acredito principal recado. muito nisso. Muito. É uma coisa que está muito em mim. Se a gente não acreditar nisso, aí perde o significado também, né? Perde porque você vai estar sempre esperando alguém Fazer por acreditar você. Ai, nossa, sim. Sim. Tenho vontade de abraçar essas pessoas. Falar, não, vem cá, senta aqui, vamos conversar. Não é assim. Não é assim. Ai, Se olhe primeiro. quero aproveitar para te presentear. Temos a nossa patrocinadora oficial. Presente. Clínica Excelência. A Clínica Excelência é a nossa patrocinadora, então eu quero te presentear. Justamente para quê? Pro autocuidado. Porque você vai lá na Clínica Excelência, Eu adoro. O quê? Uma massagem, você vai ter um momento de conexão com você mesma. Então... Que demais, olha. Massagem modeladora, aparelhos, fios lisos de PDO. Uma vendedora nata, né? Ela já tá fazendo Aplicação de microvasos, enzima. Não, isso aqui é nosso público feminino, amigas. Precisamos, porque isso daí dá um glow, sabia? Eu tava falando isso pra minha maquiadora. Se não tá muito legal, faz uma make. Faz um negócio, você vai ver como que dá uma mudada. Só de passar um batom. Eu sempre falo, gente, só se experimenta. Na pandemia, de manhã eu fazia a mesma rotina. Me trocava, me arrumava todos os dias. Trabalhava o dia inteirinho. Mas o quanto é importante você ter um autocuidado. Limpeza de pele, já gostei. Vou te falar que isso mudou muito quando eu saí de trabalhar de obra. Porque eu não me cuidava na obra, né? Obra Cuidava muito pouco, né? vivia suja. E aí, quando você começa a se cuidar, nossa, dá uma diferença. Como você falou, passar uma maquiagem, você se olhar no espelho, se sentir bonita. Qualquer espelho que você passa, você olha ali. Fica em Moema, Rua dos Eucaliptos. Avenida dos Eucaliptos. A pessoa é vendedora, já olhei tudo aqui, ó. Já gostei, limpa de pele. Inclusive, Sofia vai lá, qualquer dia desses, fazer um teste de qualidade. Sim. Aí depois você conta pra gente. Contar. Esse feedback é poderoso. É poderoso, porque eu vejo que a mulher, ela precisa se colocar na agenda. E por muitos anos eu não me coloquei. Por trabalhar, por ser workaholic, por achar que aquilo era fútil. Isso. Eu achava que a mulher que estava fazendo muito aquilo era muito fútil, não sei o quê, eu sou executiva, não. E eu vi que tendo equilíbrio dá pra tudo. E o quanto é bom você ir fazer uma massagem, você ir cuidar de você. É importante, se você se organizar, dá. Sempre dá. A gente tem muita resistência, às vezes, de pedir ajuda, né? Sim. Porque nesse mundo de empreender, de trabalhar, ser workaholic, cuidar da casa, e tem N coisas pra gerir, a gente tá o tempo inteiro fazendo pela gente, obviamente, mas as obrigações ali do dia a dia, a gente esquece que a gente pode ser ajudado. E ser ajudado, às vezes, é só receber uma massagem, ir lá, se cuidar, sair mais leve, mais conectada com a gente mesmo. E é tão bom, né? É muito gostoso. Eu, por muito tempo, também falava, não precisa, é besteira. E aí, quando eu comecei a me permitir, eu falei, gente, que necessário que é isso, porque é um abraço no meio da semana que você recebe, literalmente, de falar assim, nossa, eu tô sendo cuidada. Eu cuido de tantas coisas, eu faço gestão de tantas quanto coisas. Que isso melhora a sua produtividade. Muito. Porque você acaba rendendo mais já nas suas horas trabalhadas. Porque você tem uma energia diferente. Isso é importante. Saiu um estudo recente, né? Eu tava em Singapura. 1 hora do brasileiro trabalhando equivale a 15 minutos de um singapuriano de concentração trabalhando. Ou seja, claro que envolve muitas coisas de mecanismo que as pessoas usam, empresa, etc. Mas entenda o que uma pessoa faz em 15 minutos em 1 hora aqui, entendeu? Isso é produtividade. Quando você se cuida, você está sendo mais produtivo, fazendo mais coisas num tempo reduzido. Porque não adianta a pessoa trabalhar 20 horas se as 20 horas dela pode ser reduzidas a 4 de uma pessoa produtiva, entendeu? Essa é a conta. Se uma pessoa tá ali, eu trabalho muito, tá? Mas como você trabalha muito, está sendo produtivo? Você tá trabalhando coisas diferentes. Muito, trabalhando duro, trabalhando certo, né? Exato. São 2 coisas diferentes. Ser produtivo e trabalhar muito. São 2 coisas completamente diferentes. Bem diferentes. Eu quero agradecer demais a sua presença. Deixa as suas redes sociais, fala pro pessoal como que as pessoas te encontram aqui nesse... Sofia com PH, Martins, _SP, em todas as redes possíveis e imagináveis. LinkedIn, TikTok, Instagram. TikTok, Instagram, todas as redes que tem, esse daí.
É isso aí. E vamos acompanhar os Sim. próximos passos Pode dos acompanhar. empreendimentos Pode que eu vou vou... colocar lá tudo na minha rede social. Eu vou estar super empolgada ali também, acompanhando junto. Quero agradecer mais uma vez a presença da Sofia, maravilhosa. Agradecer vocês que assistiram aqui com a gente até agora. Assistir a galera que ficou ao vivo aqui também com a gente, inclusive. Espero que tenha sido uma conversa muito inspiradora para muita gente, decisiva para muitas pessoas. E a mensagem, uma das principais, né? Não desista, que você já vai estar à frente de muitas pessoas. 80% das que desistem. Então, continue no caminho. A gente sabe que é difícil, a gente sabe que tem altos e baixos. É para isso que a gente tem papos assim, é para isso que o podcast existe, para te inspirar, te motivar e te trazer mais conhecimento, ampliar sua consciência, para que você cada vez mais busque um caminho próspero de sucesso dentro daquilo que você escolheu viver da sua verdade. Muito obrigada, um beijo e até o próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau.